Oi, oi, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Olha, para falar um pouquinho de outro tema, né? Hoje vou tratar das orientações com relação à 26ª edição da prova, né, de avaliação de aprendizagem em processo de língua portuguesa. E você, meu aluno, minha aluna, eu tinha pedido e solicitado que vocês aguardassem. Então, pois bem, hoje eu vou passar um pouquinho dos assuntos e falar um pouquinho da prova e indicar a vocês, né, que já está no canal outros vídeos para ajudar vocês em relação às dúvidas sobre assuntos que estão relacionados com esses temas que estão na prova. Então, para você que está aí, mais uma vez, continue em casa, se cuidando, evitem sair, se for mesmo necessário, saia, se não for, fiquem em casa. E vamos, né, torcer para que este mal logo passe, para que nós possamos voltar à nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa vida, né, como antes, como tudo antes estava. Vimos, com certeza, aos poucos, vamos, enquanto isso, fazendo as nossas ações, fazendo as nossas atividades por aqui. E é claro, não posso deixar de informar você que não mandou ainda os seus vídeos, suas atividades, envie, porque já estamos aí no prazo para começar a fechar as notas do bimestre e eu vou considerar estas atividades que vocês estão me dando devolutivas como participação e nota de presença, como já foi dado a vocês nas orientações, no vídeo de orientações que veio com aquele caderninho da secretaria. E procurem fazer a rotina. Dentro da rotina já coloquem justamente a questão da leitura do livro que vocês receberam. Vai lendo aos pouquinhos para que vocês, né, continuem aí com muita coisa que fazer, afinal de contas, né, para passar bastante tempo em casa e ter bastante o que fazer, né? Afinal de contas, a pessoa ficar o dia inteiro só no videogame, só na televisão, também haja cabeça, né? Precisamos trabalhar nosso cérebro para não ficar atrofiado, para não ficar velho, tá bom? Então, aguenta aí. Se você não mandou o vídeo da sua mensagem, o vídeo com aquela historinha que eu pedi para você ler, mande, envie, que estou esperando, tá bom? Fique atento, vou dizer, com uma preocupação para o novo coronavírus. Preste muita atenção. Se você fizer certo, ele não lhe pega não. Aí, ó, muito bonito, Marina. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito bacana, gostei das palavras dela. Que era uma proposta de atividade que era para ser feita, era para fazer uma espécie de rima, né? Uma paródia, né? Então, ela fez muito bonitinho, ficou, ó, maravilhoso. E você também que não mandou, mande ainda que tem tempo. A sua história pode ser aquela sua historinha, pode ser uma coisa incrementada, uma novidade. Manda aí que a gente coloca aqui, tá bom? E vamos para a nossa atividade de hoje, que é um pouquinho longa. Bom, nós vamos falar um pouquinho das orientações da prova da AP, como eu disse agora há pouco. E a primeira questão vai ser de uma tirinha, onde tem um diálogo do Garfield, que vai fazer aí a sua fala. E nessa questão, o que vocês precisam observar, né? Lendo os balões aqui, olha, observe que é uma característica da gênero, né, jornalístico, do gênero que é tirinha, e dos balões de histórias em quadrinho, onde você tem aqui, ó, esse balãozinho que tem umas bolinhas, significa que ele está pensando, né? Ou falando baixo. E aí a pergunta do Garfield para a aranha dialoga alguma coisa e logo a aranha tem uma reação. A pergunta aqui é justamente disso. Ou seja, o que torna engraçado, né, o texto ser engraçado é o fato de. Qual é o fato que torna algo engraçado aí? Bom, eu sei que para nós é um pouco difícil a gente achar graça em alguma coisa, mas eu não vou aqui ler tópico por tópico, mas só para dizer a vocês que, né, dentro das tirinhas sempre há
uma intenção. Então, lendo aqui as palavrinhas balão, você já vai conseguir responder, ou seja, o que há de interessante. Então, a resposta A, Garfield se preocupar com a aranha. Garfield oferecer um jornal para a aranha ler. A aranha afirmar para Garfield que está com dor nas costas. Ou D, Garfield oferecer uma massagem usando o jornal e a aranha se dizer curada. Pergunta 2, para esta questão, tem aí necessidade como proposta de ler esse texto. Na prova de vocês não tem a imagem, tá? E foi da minha orientação para o professor. E para a questão 2, 3 e 4 vai utilizar esse texto. E a habilidade que está sendo pedida é identificar mecanismos de substituições lexicais e pronominais. Em outras palavras, troca de palavras que podem ajudar no texto a ficar mais bonito ou mais incrementado. Então, o texto tem aí esta descrição: raposa, família Canidae, né? E diz assim: raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mambecos. Todos esses animais, geralmente de médio porte, podem viver tanto solitários quanto em grupos, sendo este geralmente um hábito daqueles que têm tamanho maior. Bom, aí você vai ler o restante do texto para vocês responderem as perguntas, né? E as perguntas são essas, né? Pergunta 2. A expressão todos estes animais. Voltando aqui no texto, ó, percebe que está destacado aqui, ó, todos esses animais. Aí a pergunta é, em destaque no texto, refere-se a, então, ou seja, quando fala todos esses animais, de que animais eles estão se referindo? É isso que está a pergunta. E a habilidade que está pedindo de vocês é que vocês sejam capazes de identificar mecanismos de substituições de palavras, né, ou pronomes. Questão 3. O texto lido trata de, né, ou seja, qual é o assunto, qual é o tema, né, principal do texto. Esta é a habilidade da questão 3, ou seja, será que vocês conseguem identificar qual é o assunto que está tratando nesse texto? Então, aí tem as perguntas aqui e as alternativas. Aliás, pergunta: o texto lido trata de, e as alternativas A, B, C e D. Leia e tente descobrir qual é o assunto tratado nesse texto. Questão 4. Tem como habilidade localizar informações claras, explícitas no texto, né? Então, a pergunta aqui é: em caso de escassez, as raposas são capazes de se alimentar de quê? Então, ou seja, na ausência de ter falta de alimento, lá no texto vai dizer, tá? As raposas são capazes de comer o quê? Aí tem aqui as respostas A, B, C e D, com uma alternativa e uma só é a resposta. Então, vocês leem com atenção, não está tão difícil assim. A questão, para responder a questão 5, né, vai precisar que vocês leiam esse texto. CET, que é uma notícia. CET adapta semáforos de São Paulo para daltônicos. Pessoas com esses problemas têm dificuldades com diferenciar cores, segundo a companhia. 17 mil sinais serão alterados. Aí tem aqui a notícia da Agência Estado. Então, você tem todo o texto para você ler. Não vou ler aqui. É a proposta que o quinto ano seja capaz de ler. Por isso, não entendeu? Leia novamente, releia, né? Porque vocês vão ter tempo para fazer em casa. Aí a pergunta é o objetivo do texto, ou seja, qual é a finalidade do texto. Então, quando a gente fala de finalidade, significa para quê? Então, para que serve esse texto? Qual é a finalidade? Então, a resposta é A, B, C ou D. Uma das respostas é a resposta correta. Para responder a questão 6 e 7, vocês vão precisar ler esse texto aqui. Vértebra de dinossauro é encontrado em barranco no interior de São Paulo.
Diante dessa questão, então vocês vão ter que me dizer desta alternativa, lendo esse texto, para responder as questões C e D. Então, eu não vou ler aqui, tá? Porque se tornaria cansativo para todos. Então, vocês vão ler em casa com atenção. Então, a questão 6. Qual é a habilidade? É identificar a posição ou opinião sobre um fato retratado em uma notícia. Então, no texto, a questão 6 está aí. O paleontólogo Iori, né, declara que, e você vai ter que ler o texto, vai ter que achar, né, onde está essa informação. Declara que A, B, C ou D. Uma dessas alternativas é uma declaração que ele está dizendo lá no texto. Então, para isso, você precisa voltar no texto e encontrar. A questão 7 é uma questão que vai precisar que vocês escrevam. Então, a resposta vai ter que ser escrita. Então, a questão 7. Identifique uma declaração do paleontólogo William Nava e escreva nas linhas abaixo. Então, o que você vai ter que achar? Aonde está a declaração do paleontólogo William e vai reescrever embaixo aquilo que está no texto. Então, qual que é o objetivo dessa questão? É identificar a posição ou opinião sobre o fato retratado em uma notícia. Questão 8 e 9 e 10, vocês precisarão ler, né, esse texto pequenininho, tá? Encurtando o caminho e responder. Então, a questão 8 tem como proposta identificar episódios principais de uma narrativa, organizando-os em sequência temporal de lógica. Significa o seguinte, nessa questão 8, eu preciso que vocês me digam qual é a sequência dos fatos, ou seja, o que acontece primeiro, o que acontece depois e, por último, o que acontece. Então, todo fato tem uma sequência. Então, nesse texto aqui, ó, encurtando o caminho, vocês vão ler, tem fatos que acontecem com o personagem. E há uma sequência. Então, um fato começa primeiro, depois o outro, né? Então, vocês vão ter que achar nessa alternativa qual dessas opções, A, B, C ou D, que tem a sequência correta, como aqui em cima aparece. Então, primeiro, o que acontece primeiro? Primeiro acontece o quê? Quando a tia Maria era criança, um dia se atrasou na saída da escola. Então, você vai ter que ver qual das alternativas tem como essa resposta reta. Depois que ela se atrasou na escola, o que aconteceu? Então, você precisa localizar isso no texto. Tá? Questão 9. A expressão me dá um frio na barriga está no terceiro parágrafo do texto. Pode ser trocado, substituído por quem? Por A, B, C ou D. Ou seja, qual dessas expressões aqui eu posso trocar por esta me dá um frio na barriga? Então, a habilidade é inferir o sentido de palavras ou expressões do texto. Então, é esse o objetivo que a gente espera de você, aluno. Seja capaz de perceber qual é a frase aqui dessas alternativas que pode ser trocado. Lembrar que não é porque vocês estão fazendo em casa que precisa achar respostas de gente ou de outros colegas. Tentem fazer sozinhos, tá bom? Questão 10. Quem são os personagens deste conto? No conto aqui lido, tem personagens. Personagem é quem faz ação. Então, vocês vão escrever aqui nessas linhas quem são os personagens para a questão 10. A questão 11, 12 e 13 tem esse texto. Os dois caçadores e a Sayona. Então, vocês vão ler esse texto para responder às perguntas. Para a pergunta 11, aqui, ó. Segundo a história, qual foi o primeiro fato ocorrido com os caçadores? Então, o objetivo dessa questão é vocês identifiquem os episódios principais de uma narrativa, sendo capaz de organizar isso de uma forma temporal. Então, esta pergunta é escrita, vocês vão ter que responder de maneira, né, manuscrita, tá? Vocês têm aí na prova as linhas, respondam dizendo qual foi o primeiro fato ocorrido com os caçadores. Então, entre os fatos que aconteceram com o caçador, qual foi o primeiro? Questão 12. As personagens principais deste conto são. Você tem que ler aqui e tentar identificar, né, quais os personagens de uma obra literária. Então, vocês vão ler
no texto e vão achar qual alternativa que tem todas as respostas. Para a questão 14, vocês irão ler esse texto novamente, perseguição. E a questão 14 pede o seguinte, tem um trecho quer dizer, uma parte que está lá na história, que está aqui entre aspas na pergunta, é o que está no texto, tá? Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. É possível notar que a personagem do conto estava como? Então, o objetivo aqui é saber inferir o efeito de mistério produzido em um texto literário pelo uso intencional das palavras e expressões. Ou seja, expressões são as frases, né? Então, nesse caso, qual que é a ideia que me passa da personagem neste momento? A, B, C ou D? E aí, para responder as duas últimas perguntas, 15 e 16, nós temos esse texto. Obra de Michelangelo, a Pietà de Florença será restaurada diante do público. Bom, e aí tem um texto aqui para vocês lerem, é mais uma notícia. E a questão 15, que tem como proposta vocês escreverem manuscrito, né, a resposta por escrito, que quer saber quais, né, os assuntos, a sequência temporal dos fatos relatados em uma sequência de notícia. Então, dentre os fatos relatados pelo texto sobre a escultura Pietà, qual fato aconteceu depois que Michelangelo se rebelou contra a peça e tentou destruí-la? Vocês vão ter que ler lá na notícia e, de novo, tentar localizar. Vocês vão tentar localizar qual é a sequência dos fatos, ou seja, o que, que vem primeiro, depois o que, que vem depois, e aí tentar localizar. Ali na questão já disse já qual é o fato, né? Então, ou seja, qual é o fato que aconteceu depois que Michelangelo se rebelou? Então, primeiro você vai ter que achar onde, em que momento da história se rebelou. Então, depois, o que acontece? Aí tentar achar a resposta da pergunta. Ou seja, qual foi o fato que aconteceu depois que ele tentou se rebelar? Tá? Esta é a pergunta 15. E a 16 é de alternativa. Então, tem uma das respostas que é a correta. Considerando os fatos narrados sobre a obra de Pietà, a sequência apresentada pelo texto é, de novo, essa proposta tem como objetivo, né, saber localizar a sequência dos fatos relatados em uma notícia. Tá? Então, nessas questões que vocês têm. Bom, então, para você que está fazendo a prova, faça com cautela, né? Nós vamos passar depois para vocês a data exata de quando vocês vão fazer esse material. E quando vocês forem preencher, tá? Lembrando que a cada alternativa vocês vão ter apenas uma bolinha para preencher em cada linha. Então tome cuidado em relação a isso para não preencher errado. E as questões que são escritas, ou seja, que lá na prova eu pedi para vocês escreverem, aqui vocês não vão preencher nada. Entendido? Repetindo, vocês só vão colocar, né, na questão aqui uma bolinha preenchida na resposta que você colocou no seu caderno. Então, ou A, ou B, ou C, ou D, se a questão for de alternativa. Ou seja, se não for de alternativa, se for aquela questão de escrever, não precisa. Tá? Se a gente voltar nas questões, não há muitas. Então, dá para a gente até apontar aqui para vocês de imediato, para vocês saberem quais são as questões que vocês irão deixar em branco na prova. Por quê? Porque ela é escrita. Então, vamos lá para mostrar para vocês. Então, lá, questão 15. Então, a questão 15. A questão 15 é escrita. Vocês vão deixar em branco. A questão 11. A questão 10. A questão 7. Bom, e só. Então, são essas as questões que vocês irão deixar em branco
repetindo quais são as questões que vocês vão deixar em branco. Então, a questão 7, deixar colorido aqui. A questão 7, esta não vai ter. Então, a questão 7. A questão 10, mudo de cor. A questão 11. Questão 11. A questão, apertei aqui, deveria ter apertado. Então, a questão 10. Questão 10, a questão 11. Depois, não era para ser assim. Vamos lá. Vai para a página. Então, na questão 11, né, vocês irão preencher, deixar em branco. E a questão 15, tá? Então, quais são as questões que vocês irão deixar? Vocês irão deixar sem preencher a questão 11, a questão 10, a questão 11, questão 7, 10, 11 e 15. Bom, então essas questões vocês irão deixar em branco, ok? Não preencham nada. E as outras vocês irão preencher pintando a bolinha. E por favor, coloquem a caneta. Bom, faça com cautela, não se desespere para não ter problema, tá bom? No mais, vocês vão conseguir ir muito bem. Bom, a vocês que estão aí, façam com cautela. Eu vou passar a data para vocês não terem erro. Faça com cautela. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito da disciplina de matemática para ajudar e alguns conteúdos para vocês fazerem sobre a matéria. Então, sem desespero, faça com calma, com muita cautela, tá bom? E é o que eu tinha para dizer. A gente se vê numa outra ocasião. Um beijo, um abraço. Tchau para vocês. Até!